Bem-vindas, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Cris, seja bem-vinda, Laura, Sirlene, todas bem-vindas. Estamos ao vivo na Instagram Divino Arranjo, Instagram Valesca D'Angelo Oficial e Facebook Valesca D'Angelo. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, estamos aqui novamente na nossa série My Best Version, né? Ou seja, a minha melhor versão. Eu tenho certeza absoluta que se você está aqui, você está buscando se tornar a sua melhor versão, se tornar uma pessoa melhor, né? Eu tenho certeza absoluta que você tem, assim, ó, inúmeras qualidades, né? Mas por algum motivo, e você vai descobrir hoje um desses motivos, alguma coisa aí não tá caminhando como deveria. Você vai descobrir, amiga, calma aí. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui. De todo o meu coração, a minha gratidão por você estar aqui me ouvindo. Quero dizer para você que eu tenho um canal no YouTube chamado Valesca D'Angelo. Quero convidar você para ir lá, conhecer o meu canal e dizer para você que lá nesse canal do YouTube, todas as lives dessa série estão gravadas para você assistir e compartilhar com as suas amigas. Por que nós devemos compartilhar? Porque conhecimento compartilhado é conhecimento agregado, né? Quanto mais a gente compartilha daquilo que nós começamos a aprender, mais aquilo se fixa na nossa mente, né? Então, manda os vídeos para as amigas, manda os vídeos para a sogra, né? Se você quer, né, que a sua vida floresça, compartilhe conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento é vida. Bom, eu também tenho um canal, né, de live específico com todas essas lives aqui. E no final dessa live eu vou deixar o link para vocês, ok? Bom, vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? Eu sei que o assunto de hoje... Olha a Lu falando que em Curitiba tá 4 graus, aqui tá 12, viu, Lu? Aqui tá 12. Você viu que eu tô até de jaquetinha, né? Tá frio, mas hoje tá melhor do que ontem. Eu sei que esse assunto é polêmico, né? Dormindo com o inimigo. Mas ele não é exatamente isso que você está pensando, né? Nós não vamos falar, né, de dormindo com o marido e o marido traindo você. Não é esse o inimigo. O inimigo é muito pior, né, e muito mais nocivo do que uma suposta traição depois de muitos anos de relacionamento. Muito embora isso seja terrível, mas o que eu vou te contar pode ser muito mais nocivo para sua vida do que descobrir de repente que o seu parceiro não era aquela pessoa que você imaginou que poderia ser, né? E isso acontece, né? Acontece e muito. Bom, quero perguntar para você o seguinte: quantas vezes na sua vida, porque na minha aconteceram muitas, você teve assim uma situação com alguém, né? Com alguém, não importa quem, né? Pode ser com o seu marido, com a sua sogra, com o seu patrão, com a sua melhor amiga, com o seu irmão, com a sua irmã, com qualquer pessoa, né? Que te feriu muito, que te magoou muito, né? Que te fez sofrer, né? Você foi vítima de uma injustiça, de uma defamação, de uma situação que de fato feriu você. Todo mundo, eu acho que já passou por isso, né? E eu passei inúmeras vezes por isso, e eu acredito que vocês também devam ter passado muitas vezes por isso. Isso é comum acontecer, né? Pessoas que são boas, né? Serem perseguidas, serem defamadas, serem denigridas, serem expostas. Isso machuca muito a gente, principalmente se a gente estava de fato fazendo algo muito bom e aí de repente você se sente traída por alguém, né? Traída por alguém que você gostava, por alguém que você amava ou por alguém que você respeitava. E você descobre que essa pessoa fez um mal contra você, né? Isso gera na gente uma ferida na alma, né? E eu entendo isso, né? Eu entendo muito bem, porque eu passei por muitos momentos assim. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa agora, muito séria, né? Quando a gente é ferida nesse nível, tudo bem, amor? Sejam bem-vindas. Quando a gente é ferida nesse nível,
E aí vamos ampliar, né? Feridas grandes e feridas pequenas, porque às vezes você simplesmente tem contato com alguém que te trata mal por algum motivo qualquer e aquilo não gera uma ferida grande, mas aquilo gera uma decepção. Você fica decepcionado com a pessoa. Então, né, você também fica com aquele sentimento. Você já parou para imaginar quantos dias você fica com aquela história na sua cabeça, né? Então você fica com aquela história na sua cabeça, né? Dia após dia, noite após noite, né? Por que que fulano fez isso comigo? Por que que fulano falou isso de mim? Por que que fulano me traiu? Porque você fica, né, lembrando daquela situação dia e noite. Noite e dia. E toda vez que você lembra daquela situação, e essa situação pode ser recente ou pode ser uma situação de muitos anos. Por exemplo, alguma coisa que alguém te fez na infância, que você nunca esqueceu, alguma coisa que teu pai fez para você, alguma coisa que o teu, né, alguém do passado muito distante ou alguém do passado muito recente. Quantas vezes você fica com isso na cabeça durante o dia? E olha só, quantas vezes ao deitar na sua cama, você leva consigo essa história e essa pessoa. Então você deita e dorme com essa pessoa e acorda pensando em quem? Nessa pessoa. Entendeu agora? Olha só, quando a gente tem uma história, né, que nós nos sentimos traídos, enganados, que nós nos sentimos subjugados, que nós nos sentimos apunhaladas, né, vamos colocar assim, tudo isso gera em nós sentimentos, né? Então você fica primeiro irada, irritada, chateada, com raiva, com uma tristeza, com uma indignação, com sentimento de justiça, né? Porque você foi injustiçada, né? Depois de um tempo sentindo isso, né? Você pode até desenvolver um ódio, um ranço pela pessoa e por situações semelhantes àquilo que você viveu, sabe daquele negócio? Você foi tão boa para uma amiga, né, para alguém, e aí essa pessoa te apunhalou, né, te traiu, fez alguma coisa terrível contra você, e aí você, depois de um tempo, você fala, nunca mais eu vou ser boba, nunca mais eu vou fazer o bem para as pessoas desse jeito, né? Então, olha só, você gera, né, um efeito rebote, aonde que quando você foi boa para aquela pessoa, você tinha, de fato, uma boa intenção, você fez algo bom. A questão é que a outra pessoa não recebeu isso como algo bom. Mas eu quero dizer para você que o fato de você ter tido uma frustração, uma decepção com alguém, não pode fazer com que você decida não ser boa com as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Porque isso são coisas individuais. Uma coisa é o que você foi e outra coisa é o que ela fez. Eu quero dizer para você que cada pessoa vai responder pelo que está fazendo. Então, você, meu bem, vai responder somente por aquilo que você fez. Então, se você foi boa, se você foi justa, se você foi reta, né? Fique em paz, né? E a outra pessoa, se ela não foi boa, se ela não foi justa, se ela não foi reta, né, toda essa indignação que você está gerando com relação a ela, todo esse sentimento de justiça que você está relacionando à vida dela, não vai mudar a vida dela, mas vai interferir na tua. Vai interferir na tua. Você não tem o poder de mudar a vida do outro, mas você tem o poder de mudar a sua. Nesse momento, você acorda e dorme dormindo, acorda e dorme com essa pessoa, com esses sentimentos todos os dias. Olha que coisa terrível, né? Ao invés de você estar vivendo a sua vida, ao invés de você estar feliz e grata com aquilo que você tem, ao invés de você estar amando aí os seus filhos e o seu marido, ao invés de você estar investindo tempo aí na produtividade dos seus projetos, ao invés de você estar cuidando da sua saúde, você está macerando
Raiva, ódio, indignação, sentimento de injustiça, tristeza, e você fala sobre isso, e você pensa sobre isso, e você vai dormir com isso na cabeça, e você acorda com isso na cabeça, ou seja, você não está dormindo com seu marido, você está dormindo com o inimigo, com alguém que está te roubando o hoje, o presente, porque se você está presa nessa situação que fizeram contra você, você está presa, se você não consegue libertar a sua mente, você não consegue viver o seu hoje e você não consegue construir o seu amanhã. Olha que coisa terrível, né? E é muito ruim, né, essa sensação. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo e você vai se identificar, né? E com certeza você vai começar a perceber que se você está presa nessas situações, né? Você não progrediu, você não avançou, você não prosperou e cada dia mais você está mais para baixo, mais afundada. Até aqueles sonhos que você tinha, que você queria fazer, que talvez o que essa pessoa fez sobre você tenha impedido naquele momento, até, né, de você concluir esses sonhos, até esses sonhos eles já viraram poeira. E a culpa não é da outra pessoa, a culpa é de você que desistiu pelo sentimento de traição, pelo sentimento de injustiça que a outra pessoa desferiu sobre você. Mas você tem o poder de mudar isso em você, não na outra pessoa. Não fique esperando que a outra pessoa se arrependa para que aí você comece a caminhar em favor da sua vida. Pare de levar essa pessoa para a cama junto com você. Pare de levar essa história junto, né, para sua cama, junto com você, com a sua família. Deita você, deita seu marido e deita a pessoa no meio de vocês dois, né? Teu marido quer dar um chamego, teu marido quer um carinho, né? Mas não dá, porque tem alguém no meio de vocês. Teus filhos querem atenção, mas tem alguém no meio de vocês. Né? Tem uma proposta de trabalho novo, mas você não pode ir lá fazer porque tem alguém no meio de vocês. Você faz com que essa história se torne um seu bichinho de estimação, a sua ferida de estimação. E você alimenta essa ferida de estimação todos os dias. Então você acorda, ao invés de você pensar assim, bom dia, né? Meu dia vai ser maravilhoso. Você já pensa logo na sua ferida de estimação e pensa assim, ai que merda, aquela pessoa fez isso pra mim, ela acabou comigo, eu não merecia isso, a vida é uma bosta, eu não vou ser mais boa com ninguém. Olha os seus primeiros pensamentos do dia. Né? Aí passa o dia, você passa o dia ruminando isso, você ouve músicas que faz com que você sinta mais pena de si mesma, você sinta mais indignação, aí você liga para alguém e fala sobre esse assunto, aí você liga para mais não sei quem e fala sobre esse assunto, e quando você tá sozinha com você mesma, você pensa nesse assunto, você entra num ciclo de alimentação da sua ferida, só que essa pessoa que te feriu continua vivendo a vida dela. Ela tá lá vivendo a vida dela. Não sei se bem, não sei se mal. Isso não é problema seu. Não é problema seu. O problema seu é a bosta de vida que você tá vivendo. Porque você decidiu que ao invés de viver a sua vida, você vai lamber a sua ferida. E você vai ter dó de si mesmo todo dia. E você vai ter o primeiro pensamento dedicado a essa pessoa, ou a esse sentimento. O seu último pensamento da noite é focado nessa situação. E você não sai desse combo de merda. E não avança. Porque como é que você consegue ter energia? Como é que você consegue ter alegria? Como é que você consegue tocar os seus projetos com o coração cheio de rancor? Aí você pode me falar assim, Valesca, peraí, eu tô te entendendo, você tem razão. Só que assim, você não sabe o que foi feito contra mim. Você não tá entendendo, você não sabe o que fizeram contra mim. Eu quero dizer pra você, meu amor, eu não sei, não quero nem que você me conte. Tá? Presta atenção, isso aí não é o problema. O problema não foi o que fizeram contra você. O problema é o valor que você tá dando em relação a algo que fizeram contra você, que só vai ter de fato efeito sobre a sua vida se você pegar essa merda que fizeram contra você, colocar num vasinho e todo dia ir lá e regar. E regar com ódio, com indignação, com injustiça, com tristeza. O sentimento que a gente tem no nosso coração
os traumas, as indignações, as injustiças, todas elas, né, são como se fossem plantinhas. Você pegou a sua plantinha, tá bom, feriram você, você pegou a sua plantinha. Aí você pega a sua plantinha, invasa ela, e todo dia você acorda, a primeira coisa que você vai pensar é na porra da plantinha. E você vai lá chorar em cima da plantinha. E todo dia você alimenta essa plantinha. Gente, aonde a gente foca, expande. E aí a sua plantinha da indignação, da raiva, da mágoa, da tristeza, da injustiça, ela começa a crescer. Ela começa a crescer. Porque você está alimentando. Você está alimentando. Né? Você consegue compreender? Quem aqui está compreendendo o que eu estou falando? Não alimente. Ai, mas você não está entendendo. Ela fez uma coisa muito terrível. Ela fez no passado. Não existe nada nesse mundo que vá mudar o seu passado. Você não tem poder de mudar o passado. Tá me entendendo? Você não tem o poder de mudar o passado. E por que você tá regando essa plantinha de merda? Tá dormindo e acordando com essa pessoa na tua cabeça. Você relembra o tempo todo aquele negócio que fez, aquele momento. Quando você relembra aquele momento, você sente a dor daquele momento. Você vibra aquela tristeza. Você chora quando você lembra. Você traz de volta toda aquela sensação. Todo dia. Você vibra algo muito negativo todo dia, porque você volta no passado, relembra tudo aquilo, sente toda aquela dor, pensa tudo aquilo de novo. O que você está fazendo? Você está regando a sua plantinha de merda. Você está regando a sua... E ela vai só crescer, 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 crescer. Vai virar uma árvore. Aquilo que era assim se torna uma árvore na sua vida. Forte, aonde os frutos dessa árvore é mais tristeza, mais indignação, mais injustiça, mais traição. Você consegue compreender o que você está gerando para o seu futuro? Você está gerando para o seu futuro. Não é a pessoa que fez contra você, é você que está gerando isso contra o seu futuro. Então, assim, o que foi feito no passado, você não tem poder. Mas olha o que você está, né, aguando todo dia, regando todo dia, cuidando todo dia para que cresça. E você vai colher de novo. Tá me entendendo? É grave isso. É muito grave isso. Né? Então não fica achando que a sua vida... Ai, esses dias eu ouvi uma coisa, uma pessoa falou assim pra mim, de uma situação aí, né? Porque aconteceu tal coisa e aí acabou a vida da pessoa. E aí eu falei pra pessoa assim, não acabou não, só vai acabar se ela deixar. Não acabou. Nada impede que agora, a partir dessa situação ruim que essa pessoa está vivendo, ela decida viver algo diferente. Não, mas acabou. Não, não acabou. Só acaba quando você decide que acabou. Fizeram algo muito terrível contra você? Fizeram. Então a primeira coisa que você tem que fazer, depois de sentir a dor, lógico que ninguém tem sangue de barata. A primeira coisa é buscar se desligar. Se desligar. Presta atenção. Todo bem que você faz para qualquer pessoa, ele tem que ser genuinamente com o propósito do bem, de ser bem. Você não faz o bem para as pessoas esperando algo em troca. Isso é uma tolice. É uma tolice. Quando a gente faz algo para alguém, esperando em troca um reconhecimento, esperando em troca alguma coisa, você só pode ter decepção. Isso inclui família, filhos e tudo mais. Então você tem que fazer o bem pelo simples fato de saber que o bem deve ser feito. É uma semeadura. Você tem que ter prazer em fazer o bem para as pessoas, da sua família ou de fora, mas você não pode ter a expectativa de esperar que eles vão ter o reconhecimento, porque isso é uma atitude individual. Você não tem poder.
Quando você começa a querer algo em troca, você começa a cair nessas armadilhas de frustração. Aí você começa a se sentir traída, aí você começa a se sentir enganada, aí você fala, não vou mais ajudar ninguém. Aí você se ferra, porque se você não planta, você não colhe, né? Você perde o prazer de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de fazer o que é certo, porque você teve uma frustração e isso acaba sendo cobrado de você. Por quê? Porque você só recebe aquilo que você planta. E se você deixou de plantar algo bom para começar a investir seu tempo, a sua energia, né, os seus pensamentos, nas suas frustrações, você não tem como sair desse combo de bosta que você está vivendo. E aí, de fato, as coisas se ampliam. Sabe assim, se ampliam. Aquilo que estava ruim fica pior. Por que aquilo que estava ruim fica pior? Porque você está dando muito foco naquilo que é ruim. E quando a gente dá foco, o que acontece com o assunto? Expande. Quando você começa a cuidar muito de uma plantinha, o que ela faz? Cresce e floresce. E é isso que eu tô falando para você. Você está dando muito foco a algo que você não tem poder de mudar. E está deixando de dar foco em algo que você tem todo o poder de mudar, que é o seu presente e o seu futuro. Aí você fala assim para mim, puxa, Valesca, mas você está falando assim que eu tenho que esquecer o que fizeram para mim? É impossível esquecer. Não estou falando para você que você tem que esquecer. Mas você tem que entender que cada um é responsável pelo que faz. Né? Se cometeram algum mal contra você, você busque se desligar. A primeira coisa é começar a fazer as coisas pelo simples ato de que você sabe que é certo e é bom. Ponto final. E isso encerra o assunto, né? É lógico que a gente sente uma pontadinha de ingratidão das pessoas, mas você não pode alimentar isso, você tem que continuar. O seu foco, quando você tá aí com raiva, com mágoa, indignada, buscando justiça, no mundo, né, na física quântica, eles, né, ensinam que cada um desses sentimentos tem uma frequência, né? E eu já expliquei para você que o nosso cérebro, quando nós estamos felizes e contentes, ele produz ocitocina, dopamina, endorfina, substâncias, hormônios da felicidade. Mas quando nós estamos tristes, chateadas, ele produz corticotrofina, cortisol, que é um hormônio do estresse, né? O seu corpo, quando ele é inundado por esse hormônio de estresse, ele não consegue vibrar algo diferente do que raiva, indignação, injustiça. Então, olha só, você está inundando o teu corpo com hormônios que te jogam lá para baixo. Por consequência disso, você não tem atitude para nada, você passa a ser uma morta-viva, injustiçada, coitada, que coitadinha que você é, né? Você não consegue dar foco nos seus projetos, você, na verdade, imputa sobre as pessoas a sua derrota, né? Você fala, eu não consegui porque fulano fez isso contra mim, eu não consegui avançar porque fulano me traiu. Você começa a jogar sobre as pessoas a responsabilidade da sua derrota. E também, porque você tá com esse sentimento todo, você começa a vibrar, né? Uma frequência muito baixa, né? E essas frequências de raiva, indignação, ódio, tristeza, ela é muito baixa. E essa emissão dessas frequências vão buscar, né, no universo, colapsar com algo semelhante. Então, quando ela colapsar lá em cima com algo, ela vai voltar ampliada. Então, isso que você tá hoje, né, macerando aí, tá mastigando, todo dia você parece um bovino, né, você fala do assunto, aí daqui a pouco você engole todo esse assunto, daqui a pouco você regurgita todo o assunto, mastiga, engole de novo, você tá se auto-envenenando o tempo todo quando você dá foco nisso. E aí, toda essa energia que você está emanando, né? E toda essa enxurrada de corticotrofina, de cortisol que você está se auto-envenenando, porque o seu cérebro entende que você precisa mais disso, o universo entende que você precisa mais disso, te gera um ciclo de derrota na sua vida. Você passa a ser aquela pessoa que não consegue mover um dedo. E que supostamente, daqui a pouco tempo, vai estar numa depressão muito profunda. E a culpa foi de quem? A culpa foi da pessoa que te traiu? Não, meu bem. A culpa é sua, que começou a investir tempo na plantinha errada.
né? Eu sei que o que fizeram contra você pode ter sido terrível, mas mais terrível é você dar tanto foco e tanta atenção para algo que fizeram contra você, e esquecendo que você está comprometendo todo o seu futuro e sendo egoísta, entendendo que quando você compromete o seu futuro, você compromete o futuro da sua família. Você deixa de dar para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa a devida atenção, o devido amor que eles de fato merecem de você. Por quê? Porque você está dormindo e acordando com alguém ou com algum sentimento que fizeram contra você. Você está algemada ao passado, né? Distante ou recente, não importa. Você está paralisada, você se paralisa no tempo e no espaço. No tempo porque você não para, você não consegue sair daquele momento de merda. E no espaço, porque você não consegue avançar para os seus projetos. E no decorrer do tempo, os seus projetos eles morrem. E sabe quem é a culpa da morte dos seus projetos? Não é do outro que te feriu. Você fala que é do outro, mas é sua. É sua, você está dando foco na plantinha errada. Olha só, se isso resolvesse a vida de alguém, ninguém estava em depressão, meu bem. Se ficar macerando sentimentos contrários que fizeram contra você fosse bom, não tinha ninguém em depressão na face dessa terra. E eu quero dizer que não existe uma única pessoa na face dessa terra que não tenha sido traída, que não tenha sido enganada, que não tenha sido subjugada, que não tenha sido defamada, que não existe. Todas as pessoas passam por isso. Todas as pessoas. Nós somos humanos, né? E nós passamos por isso. E existem pessoas que sentem, né, essas decepções, né, com relação à outra, mesmo que a outra não tenha feito nada contra ela, né? Eu lembro, assim, olha só, eu vou dar alguns exemplos básicos, tá? A gente falou de umas coisas mais pesadas, mas eu vou dar um exemplo muito simples, né? Existem pessoas que são extremamente melindrosas, né? Eu uso óculos, né? Eu não enxergo de longe, Então, se eu tô passando na rua, se eu tô num shopping, ou se eu tô em algum lugar, e a pessoa tá longe de mim, sei lá, mais do que 5 metros, eu simplesmente não enxergo o rosto dessa pessoa, não consigo ver o rosto dela. Eu vejo que existe uma pessoa, mas não vejo o rosto dela, né? E já aconteceu algumas vezes de pessoas ficarem extremamente magoadas comigo, porque eu passei por elas e não as cumprimentei. Mas na verdade eu não enxergo, então eu não vi. E aí essa pessoa passou meses magoada comigo, porque eu não a cumprimentei, porque eu não fui lá, porque... E eu, na verdade, não estava nem sabendo disso. Eu estou dando um exemplo muito simples. Então, olha só, essa pessoa ficou amarrada nessa situação durante meses por algo que sequer eu fiz. Sequer eu sabia. E eu continuei vivendo a minha vida, eu continuei crescendo nos meus projetos, eu continuei tocando o meu barco. Mas essa pessoa parou. E o dia que eu descobri isso, que eu fui falar com ela, que eu descobri por uma outra pessoa, porque ela falava disso para todo mundo, eu fui lá e falei: fulana, me perdoe, eu não te vi, eu não enxergo, né? Essa pessoa simplesmente não me perdoou, porque ela achou que eu fiz de propósito, ela criou uma coisa na cabeça dela. Só que quem está presa nessa situação não sou eu, tá me entendendo? Ela. A decisão de perdoar, a decisão de caminhar adiante, a decisão de viver, botar foco em algo bom, é sua. Não é da outra pessoa que te feriu consciente ou inconscientemente, entende? Então, a responsabilidade pelo, né, entrave que essa pessoa está vivendo. Eu dei um exemplo, mas isso, né, acontece assim, ó, eu poderia passar o dia inteiro dando exemplo aqui de coisas que eu não fiz e de coisas que eu fiz, Fiz. Às vezes você fala alguma coisa, às vezes tem uma atitude com relação a alguém que o objetivo não é ofender, mas a pessoa, ela já tem tantas feridas no coração dela que ela se ofende por qualquer coisa. É uma pessoa focada só no ruim, no mal, no mal, no mal. Você acha que essa pessoa vai conseguir colher alguma coisa além do mal, do ruim, ela não consegue enxergar nada de bom em ninguém. Você pode até fazer um monte de coisas boas, ela não enxerga, porque ela tem uma visão totalmente distorcida.
ela é sempre a injustiçada, ela é sempre a coitada, ela é sempre né, coitada, né? Não seja essa pessoa. Perdoe. Ai, mas foi terrível o que fizeram comigo. Não importa, não interessa o que foi feito contra você. Não interessa, você precisa decidir se você vai continuar nesse mesmo ponto, presa nesse mesmo momento, ou se você vai avançar. Porque para avançar não tem jeito. Você tem que buscar entender o que essa pessoa fez, decidir perdoar, porque a justiça não está nas suas mãos, não é você que vai poder fazer a justiça, para que você seja livre e comece a dar foco na sua vida. Enquanto você está dando foco nesse assunto, nessa pessoa, enquanto você dá foco nela, você não vive a sua vida paralisa. E pior, a sua vida com o tempo começa a declinar. Porque se você está criando esse ambiente na sua cabeça, se você está criando esse ambiente no seu coração, não foi essa pessoa que criou, foi você. Se você está criando, porque você está dando foco, não tem como você não vivê-la daqui para frente, porque você está criando. Você lembra que eu falei nas lives anteriores? Nós criamos. O sentimento, a energia, o foco que nós damos fazem com que as coisas criem vida. E você não está criando vida, você está criando morte para você. Morte. Oi, Vivian, tudo bem? Você sabe que na mentoria, Vivian, vai ter um módulo, um pedaço inteirinho só sobre perdão, viu? Só sobre perdão. Aqui eu tô dando só uma pincelada. Mas assim, muito profundo, viu? Muito profundo. Eu não vou nem adentrar em perdão de verdade, porque ele é bem mais profundo e ele é libertador. Mas você que tá aí com as suas feridinhas de estimação, dorme e acorda lambendo as suas feridinhas de estimação, não consegue se ver sem, né, falar daquela pessoa, sem pensar no que ela te fez, eu quero dizer que você tá condenada. Você tá condenada a viver exatamente isso que você tá vivendo e daí para pior. Porque se quando a gente foca, expande, o que você tá fazendo é dando muito foco em algo muito ruim. E não tem jeito de você viver algo diferente. Você vai viver essa bosta aí daí para pior. Tá me entendendo? Não interessa se essa pessoa vai pagar, não vai pagar. Isso não é da sua conta. É você que tá presa nessa situação. Essa pessoa tá vivendo a vida dela. Eu não falei para você que quando uma pessoa se sentiu ferida porque eu não a cumprimentei e eu nem vi, nem tinha visto a pessoa, eu não fiquei presa na situação. Quem tá presa é ela. Ela tá presa. Né? As pessoas, às vezes, elas inventam coisas na cabeça delas, elas acreditam no que elas inventaram, não buscam ver o lado bom, né? De repente, será que você já parou para analisar o porquê dessa pessoa ter feito isso contra você? Você já parou para olhar através da ótica dela? Porque, meu bem, todas as histórias têm três lados, viu? Todas as histórias têm três lados. Tem a sua, tem a dela e tem a verdade. Nós sempre damos focos no nosso lado. Mas você já parou para observar o lado da pessoa? De repente, ela nem fez isso contra você. Ela fez isso porque ela é assim com todas as pessoas. De repente, ela fez isso porque ela não estava num dia bom. De repente, você nunca foi o foco dela, você só estava na hora errada, no lugar errado. E você está aí presa. Independente do motivo pelo qual essa pessoa te feriu, você não pode adubar esse sentimento, né? E ter ele como algo de estimação. Isso vai mudar a sua vida para muito pior. Porque se você começa a emitir raiva, indignação, tristeza, lamentação, murmúria, chororô, mimimi, se você não sai disso, é exatamente mais disso que o universo derrama sobre você. Porque o universo não tem... O universo, gente, o mundo espiritual, o universo, seja o que você... O cosmos, ele é amoral. O que é amoral? A moral não é imoral. A moral é ele não tem o certo e ele não tem o errado. Ele não tem o bem, ele não tem o mal. Ele simplesmente devolve para você exatamente aquilo que você está entregando. Entende? O que você está entregando? Ah, eu estou entregando tristeza, lamúrias, murmurações, vida paralisada.
Pois é exatamente isso que ele vai te devolver. A justiça que você tanto quer sobre essa pessoa, na verdade, está vindo sobre você como uma ampliação de exatamente disso que você está vivendo. Eu tenho certeza que você, se você fizer uma reflexão de algo muito ruim que aconteceu com você, você pode perceber que se você ficou pensando, alimentando essa história na tua cabeça, você não melhorou, você piorou. A sua situação com certeza piorou. E você veio ano após ano piorando, tendo mais e mais e mais experiências como essa. Eu tenho certeza, porque assim, ó, leis foram feitas para serem cumpridas. As leis do universo, as leis naturais, elas se cumprem independentemente de você achar que conhece, conhecer, aceitar ou não, entendeu? Você entende, né? Deixa eu ver aqui. Mari, você é uma fofa, viu? E você é um ser iluminado. Eu cheguei a essa conclusão. Você é uma linda. Mônica, quando compreendi que sou eu que atraio as situações da minha vida, mudei a forma de pensar e agir. Excelente. Vânia, exatamente assim, né, Vânia? Quero ver você cumprindo esses passos aí, botando em prática, né? É lógico que você não consegue botar isso em prática do dia para a noite, né? Vou contar uma história aqui comigo, mas eu vou contar para você como é que eu saí dessa situação, né? Há muitos anos, né? Assim, a gente sempre tem essas situações, a gente sempre tem pessoas que nos ferem, né? Não tem jeito. Mas existiu um momento que foi muito forte na minha vida, né? Tem mais de 15 anos isso, né? Uma pessoa fez muito mal, né? Estava fazendo muito mal para mim, para minha família, na verdade, né? Uma pessoa fazendo muito mal para mim, para minha família, ameaçando, assim, falando mal de mim, do meu marido, ligando para o meu trabalho, cercando pessoas da minha família, uma pessoa fazendo de fato o mal, né? E eu, até então, não tinha assim um sentimento ruim contra essa pessoa. Eu não tinha sentimento nenhum, não gostava, mas também não odiava, né? E conforme essa pessoa começou a fazer esse movimento muito ruim contra mim, contra o meu marido, contra a minha família, com o passar dos dias, dos meses, eu comecei a gerar mesmo uma indignação com relação a essa pessoa. E eu comecei de fazer isso que eu tô falando para você. Eu acordava e dormia pensando nessa pessoa, com raiva dessa pessoa. E aí eu encontrava as pessoas e o que eu fazia? Eu falava, ai, você viu o que fulana tá fazendo? Você viu, ela ligou no meu trabalho, ela fez isso, ela fez aquilo, ela foi no escritório do meu marido, né? Ela falou na rua de trás, ela falou na rua da frente, a gente não fez isso, a gente não falou isso, né? E aí isso se estendia, porque eu contava para todo mundo, tentando me defender, né? As pessoas ficavam indignadas, né? E eu falava mais, né? Porque eu estava tentando me defender. E aí aquilo foi crescendo, e eu falava com meu marido falava comigo, e a gente falava com as pessoas, e as pessoas falavam com a gente, e eu ia dormir e acordava todos os dias com essa pessoa na minha cabeça. Com essa pessoa na minha cabeça. E aquele sentimento de indignação mudou. Ele se tornou um sentimento de ódio. Eu comecei a ter muito, eu nunca tive ódio na minha vida. Eu tive dessa pessoa, eu tive tanto ódio dessa pessoa ao ponto, eu lembro, ao ponto de estar esperando o metrô, tava assim em pé no metrô esperando e eu pensava, olha só que grave. Eu pensava assim, por que essa pessoa não morre? Seria tão bom se essa pessoa morresse. Olha só o que eu pensava. Depois de meses, né, com essa situação. E essa pessoa aprontando, fazendo realmente um monte de coisa terrível, né? E eu comecei a pensar, por que essa pessoa não morre? Só que isso, gente, começou a gerar problemas dentro do meu trabalho, porque eu não conseguia trabalhar direito, porque eu pensava o tempo todo nessa pessoa. No meio do dia, às vezes eu parava para ligar para alguém, ou alguém me ligava para falar disso. Eu comecei a ter problemas dentro do meu casamento, porque eu não tinha intimidade com meu marido, porque o assunto era só essa pessoa. E quando a gente tentava ter algum tipo de intimidade, não tinha clima, porque eu tava com meu coração cheio de ódio. Ódio. Eu não conseguia brincar direito com os meus filhos, por quê? Porque eu tava com ódio. Entendeu? Porque eu estava sendo injustiçadíssima. Injustiçadíssima, eu e a minha família, né? Acusada de algo que eu não havia feito.
E eu comecei a ter esse sentimento de morte, queria que essa pessoa morresse. O sentimento por dentro era de, por que essa pessoa não morre? E eu comecei a ficar indignada com essas coisas, e isso começou a me fazer tão mal, que não só os meus relacionamentos, né, dentro de casa, com os meus filhos e no meu trabalho foi afetado, mas como o meu organismo foi afetado, eu não conseguia comer. Eu não conseguia comer. Eu tinha náuseas o tempo todo, vontade de vomitar o tempo todo. Eu tomava água e não conseguia comer. Eu ia comer, assim, depois da 1 hora da tarde, alguma coisa, e passava mal. Passava mal. Muito mal, né? Toda vez que eu tô com algum sentimento de indignação, eu passo mal do estômago. Toda vez, né? Então eu sei, né? O seu corpo, ele dá sinais. Quando eu começo a meio que me... Passa um nervosinho, começo a me sentir mal, eu vou e me desligo da situação. Hoje é mais fácil para mim me desligar da situação. Naquela época, quando você tá tão enraizada assim, é muito difícil. E aí eu conversando com uma pessoa, uma mentora, né? Uma mentora, ela falava assim para mim, olha só, você precisa parar de pensar nessa pessoa. Eu falava, eu não consigo, o pensamento vinha, ele invadia a minha mente, eu não conseguia. E eu falava assim, e ela falava assim para mim, ó, você não só vai perdoar essa pessoa, né? Mas como você vai até amá-la. Eu falava, você tá louca? Você tá louca? Jamais! Eu não consigo. Eu não me via. Não conseguia conceber a ideia de perdoar essa pessoa, porque ela de fato estava fazendo algo muito ruim contra mim, quanto mais amá-la. Quanto mais amá-la, né? Enfim. E eu fui fazer uma mentoria, né? Porque isso estava afetando a minha vida mesmo, né? E aí, nessa mentoria, que foram meses que eu trabalhei, né? Eu tinha um exercício para fazer, né? Com relação a essa pessoa. E no começo era praticamente impossível. Parecia que nunca ia dar certo, nunca ia acontecer, né? E eu passei meses com essa pessoa, eu fiz uma mentoria bem profunda com ela. E eu vou resumir, tá? Eu vou resumir. Eu não só me desliguei desse assunto, mas quando eu parei de dar o foco nesse assunto, essa pessoa parou. Ela parou. Ela parou de fazer, ela foi parando, e ela parou de falar mal, parou de buscar o mal contra mim. Ela parou. E depois de um tempo, né? Eu lembro assim, eu estava numa viagem, olha só. Eu tinha feito uma viagem para Israel. Eu estava em Israel. Para pensar. E aí eu fui entrar no computador para ver os meus e-mails. E lá dentro do meu e-mail, pasmem, tinha um e-mail dessa pessoa. Querendo conversar comigo, né? Explicando algumas coisas, se justificando em outras, né? E eu vi como é poderoso quando nós deixamos de focar no mal e começamos a focar no bem, né? Resumindo, eu voltei de Israel, eu encontrei essa pessoa, eu tive de novo acessos de náuseas e tudo mais, eu passei mal, porque dentro de mim ainda tinha muita coisa. Mas no decorrer daqueles meses, daquele ano todo, eu não sou amiga dessa pessoa, não é isso, né? Vamos deixar a hipocrisia de lado, né? Porque eu não dou conta do que essa pessoa é na vida dela, né? Eu dou conta do que eu sou na minha vida. Mas eu consegui entender o porquê que ela agiu dessa forma. Eu não tô falando que foi certo ou se foi errado, entende? Eu consegui me colocar no lugar dessa pessoa, consegui enxergar pelos olhos dela, através da limitação que ela tinha, o porquê que ela estava fazendo aquilo. Dentro de mim, eu consegui perdoá-la. E consegui simplesmente apagar todo aquele sentimento de ódio que eu tinha por ela. Dentro de mim, eu consegui, né, respeitá-la e querer o bem para que ela pudesse viver uma vida como a minha. Entende? Eu não a amei profundamente, eu nunca fui amiga dela profundamente. Mas de forma nenhuma, nunca mais eu deitei com essa pessoa na minha cama. Os sentimentos que ela gerava e brotava dentro de mim, eu nunca mais reguei. E sabe o que aconteceu com tudo isso? Morreu. Eu vivo a minha vida, vivo muito bem. E ela provavelmente vive a vida dela. Talvez bem ou não, isso não é problema meu.
Mas toda vez que eu tenho um pensamento com relação a ela, eu agradeço. Porque ela me ensinou. Ela me ensinou que nada nesse mundo pode tirar de mim o meu futuro. Somente eu mesma. Quando eu dou foco naquilo que de fato não presta. Se não é verdade, se é uma injustiça, se é uma traição, não importa. Não dê foco, que a planta murcha e morre. Tá me entendendo? Eu dei foco nisso durante uns 2 anos. Forte, sabe? Foco forte. Depois desses 2 anos, eu vivi mais uns 2 anos com essa história entalada, né? Foi lá pelo quinto, sexto ano de afrontas que eu consegui resolver isso dentro de mim. Não foi dentro dela. Depois disso, ela aprontou várias vezes de novo, viu? Tá? Mas eu já estava tão tratada, que sequer fazia cócega em mim. Eu nunca mais deixei de fazer nada na minha vida, de amar minha família, de trabalhar, para prestar atenção no que essa pessoa estava fazendo contra mim. Eu simplesmente olhava, entendia o lado dela, respeitava, não revidava. E sabe o que acontecia com a história? Morria. Porque quanto mais foco você dá, mais ela cresce. E eu cresci em várias áreas da minha vida. Sou uma pessoa extremamente feliz e realizada financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas. Sou bonita, eu me considero uma pessoa bonita. Com 45 anos, eu acho que eu tô super bem, né? Eu não quero saber da vida dela. Eu quero que ela viva bem, né? Não quero o mal dessa pessoa. Assim como de muitas outras. Eu tô contando uma, mas é lógico que aconteceu várias outras, né? Tem uma outra história, eu vou contar uma outra história rapidinha, essa pra vocês, tá? Eu tava no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, e eu tinha deixado um trabalho aqui em São Paulo, num lugar, eu e meu marido. E nesse período que nós estávamos no Rio de Janeiro, aconteceu, porque assim, quando você não tá, né, em casa, o Rafa faz a festa, né? Houve uma sucessão de acontecimentos dentro desse lugar onde a gente trabalhava, e a culpa foi de quem, né? A culpa foi da gente que nem estava em São Paulo, né? E aí a gente lá do Rio de Janeiro, tadinho, a gente começou a querer se justificar, querer provar que não tinha sido nada com a gente, né? Não foi a gente nem estava aí. E quanto mais a gente tentava justificar ou tentava se defender, olha só, mais o negócio ampliava. Parecia que a gente tinha mais culpa, parecia que a culpa era nossa. E eu e o meu marido, nós sofremos, né? Perseguição de trabalho, né? Um trabalho semelhante a esse que a gente faz, que eu estou fazendo aqui com vocês, eu fazia num lugar, né, numa instituição, né? Então, perseguição, né? Quando você está fazendo algo muito bom, existem pessoas que vão se incomodar. Mas o problema é o foco que você dá nessa pessoa. Porque eu dei tanto foco na perseguição lá, que eu parei de fazer o que eu fazia de melhor, que era cuidar das pessoas, né? E aí eu comecei a tentar me justificar, a tentar me defender, porque eu estava muito indignada porque eu fazia um trabalho voluntário. Era de graça, tá? Era de graça. Eu trabalhei mais de 10 anos fazendo o que eu faço aqui com vocês, de graça, para centenas de pessoas. Centenas de mulheres. Meu marido com homens e eu com mulheres. E comecei a sentir aquela perseguição de pessoas que, lógico, não tinham os mesmos resultados que a gente, que podia se agregar, mas não, queria separar, porque assim, ó, engana-se você achando que a inveja é você querer ter o que o outro tem, que a inveja não é isso. Quando você vê o que alguém tem e você deseja ter isso que esse alguém tem, isso é muito bom. Isso faz com que você se mova. A inveja, na verdade, é quando você vê alguém tendo algo e quer ir lá e destruir o que o outro tem. Isso é inveja. E naquele momento, naquele trabalho, existiam algumas pessoas que queriam destruir o trabalho que eu tinha, o trabalho que o meu marido tinha. Por quê? Porque era um trabalho que fazia com que as pessoas crescessem, se libertassem, se tornassem novas versões de si mesma. Pessoas que teriam que estar ajudando, mas que estavam lá com inveja. Essa inveja de eu vou lá e vou destruir, vou acabar, né, com esse trabalho dela. Tá pensando o quê? Tá pensando que ela é boa? Vou lá acabar com o trabalho dela. Então vai lá te defamar, vai lá falar contra você, né? E aí eu, na minha ingenuidade, comecei a tentar me defender. E sabe o que eu fiz? Eu botei o foco todo em ficar me defendendo, o negócio ampliou. E quando eu voltei para São Paulo,
eu decidi que ali não era mais o meu lugar. Porque você não deve ficar onde você não tem liberdade, onde você não se sente à vontade, onde você não é querida, não é verdade? Então eu decidi que não voltaria mais para lá. E aí busquei o quê? Me desligar. E sabe o que aconteceu? Tô aqui. Sabe o que aconteceu? O meu trabalho, que era focado entre quatro paredes, que eu fazia uma a uma, às vezes em grupos, se tornou algo online onde eu atinjo milhares de mulheres todos os dias. Entendeu? Hoje eu tenho liberdade para falar sem que tenha alguém tentando puxar o meu tapete. Hoje eu tenho liberdade para levar para você esse conhecimento libertador, para que você trabalhe sobre o teu futuro e seja feliz. Então, sabe o que eu penso de tudo isso que aconteceu comigo? Obrigado. Gratidão. Essas pessoas que tentaram puxar o meu tapete me ajudaram. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata de verdade. Eu tenho amor por elas. Porque elas não sabem o bem que elas me fizeram. Então eu parei de dar o foco naquilo que elas tinham me feito de ruim e comecei a enxergar o lado bom. E tô aqui. Abriu-se novas portas. Por que novas portas se abriram? Porque eu parei de focar no ruim e comecei a focar no bom. Bom, se eu tive que sair de lá, o que me impede de ter um outro lugar para fazer o que eu sei fazer? E detalhe, antes eu fazia voluntário. Era de todo o coração de forma voluntária. Agora eu preciso trabalhar. O que me impede de eu passar a ganhar a minha vida cobrando pelo que eu faço de melhor? Eu sou coaching há mais de 16 anos. Eu trabalhei mais de 10 anos de graça, sem ganhar um centavo. O que me impede? Nada me impede. Então a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer pela puxada de tapete que eles me deram, né? E eu olho para trás e falo, puxa, se eu tivesse justificado um pouco menos, talvez tinha sido um pouco mais rápido. Porque isso aqui, ó, que vocês estão vendo hoje, foi algo que começou, né, que nasceu de uma puxada de tapete, de uma frustração, e eram pessoas que eu amava, amava. A maior traição, a maior dor que você pode sentir na face da terra não está relacionado a qualquer pessoa que fala de você, mas sim das pessoas que falam de você ou que fazem mal para você, que você ama. Eram pessoas que eram como se fosse da minha família. E eu parei de dar foco quando eu fui traída, fui enganada, fui puxada de tapete. Eu parei de dar foco e comecei a agradecer. Eu não sabia que porta que ia se abrir, mas eu sabia que algo de bom ia acontecer. Então eu parei de me justificar, parei de dar foco, parei de sofrer e agradeci. Falei, obrigado, Deus. Eu não sei, né, aonde eu vou agora, o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer alguma coisa. Uma porta vai se abrir. E, na verdade, uma porta se abriu na minha mente, né? Porque depois de um tempo eu tive a ideia de trazer todo esse trabalho para o mundo, para a rede social. E eu já tinha um trabalho de rede social, porque eu já tinha o meu ateliê de roupa de mesa. Entende? Já tinha um meio. Eu já tinha um meio. Olha só que coisa. Às vezes a gente já tem a solução na mão e nem sabe, né? Então, quando eu lembro dessas pessoas, do qual eu trabalhei mais de 10 anos com elas, eu amei essas pessoas de todo o meu coração e fui traída, fui enganada. Quando eu olho para elas, quando eu, né, lembro delas, eu lembro com muito amor. Porque o que eu vivi de bom foi real. Para mim foi real. Para mim foi real. Eu sei quantas pessoas eu ajudei. Eu sei como eu fui útil naquele lugar. Eu sei quem eu fui naquele lugar. E o que eu vivi foi verdadeiro. E o que interessa foi o que eu vivi. Entende? E eu tenho certeza que hoje, quando elas me veem nas redes sociais, porque elas me veem nas redes sociais, elas pensam assim, lá dentro delas, puxa vida, a gente não podia ter perdido essa menina. A gente não podia ter perdido essa menina. Eu vou contar uma coisa para vocês, existem muitas delas que viraram minhas alunas, sabia? Olha como o mundo dá volta. E sabe como que eu acolhi e acolho? Com muito amor, porque eu aprendi.
Eu aprendi. Simples assim. Para que eu vou ficar dando foco no ruim? Se eu posso dar foco no bom. Vibrar amor, vibrar gratidão. Você quebra esse ciclo que você está vivendo. É difícil no começo, mas depois, meu bem, fica fácil. Hoje em dia, olha, tá para nascer alguém que me tire a paz. Tá para nascer. Não tem. Pode acontecer o que for. Simplesmente eu não foco, eu não invisto um minuto do meu tempo em ter dor relacionada a qualquer coisa que falem ou fazem contra mim, porque eu tenho tantas outras coisas para fazer a meu favor que simplesmente nem penetra. Dá às vezes uma pontadinha, mas nem vem, sabe assim? Isso inclui tudo, viu? Família, filho, marido, alunas, né? Gente que eu conheço, gente que eu não conheço, vizinho, trabalho, equipe, tudo. Porque o meu foco tá em mim, naquilo que eu posso fazer de bom. Então, dificilmente, rarissimamente, eu tenho ranço de alguém, porque eu sequer dou crédito pro ranço. Entende? Sequer dou crédito pro ranço. E aí, o que o meu cérebro faz? Ele emite, ele libera endorfina, dopamina, ocitocina, e eu sou cheia de alegria, de gratidão, de bem-estar, né? Tenho vontade de acordar de manhã, tenho vontade de fazer as coisas, né, no meu dia a dia, tenho vontade de ajudar as pessoas, eu tenho vontade de tocar os meus projetos, eu tenho energia, e quanto mais eu vibro isso, mais eu recebo isso. E as portas se abrem por quê? Porque as portas não se abrem para quem está lá embaixo. As portas se abrem para quem está lá em cima. E estar lá em cima não significa que você não passe por situações. Estar lá em cima significa que você decidiu mudar o foco. Para de se defender. Para de viver no passado. Para com isso. Quebra esse ciclo de merda. Você vai ver como sua vida vai mudar. Você vai ver como a sua vida vai florescer. Né? Você pode estar falando assim, você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Meu bem, é você que não conhece a minha. Você que não conhece a minha. Tá? Vai lá ver. Eu passei por tudo que você pode imaginar nessa vida, né? Quase tudo, vamos colocar assim, né? Marido morreu, passei fome, fiquei desempregada, morava de aluguel. Depois passei fome de novo. Aí depois casei, os dois marido e esposa desempregados durante um ano. Quase perdi minha casa, meu carro. Entendeu? Puxadas de tapete, né? Traições familiares, né? Entendeu? Eu passei por muitas coisas, né? Fui chamada até de assassina. Quando meu marido morreu, teve uma pessoa muito próxima, mas muito próxima, que feriu a minha alma quase que à morte, quando me falou que por causa minha meu marido tinha morrido. Olha só que coisa terrível. E tudo isso ficou no passado. Eu amo essa pessoa, amo. Ela vem na minha casa e se comporta como se fosse a minha mãe. E é como se fosse, eu amo. Eu entendi o porquê ela falou aquilo. Eu entendi o porquê que ela fez aquilo. Eu entendi a dor dela. Simples assim. Entende? Para de dar foco no que te fizeram. Começa a focar na sua vida, no seu futuro, naquilo que você vai construir. Porque ninguém tirou a sua oportunidade. É você que tá tirando a sua oportunidade. Tá me entendendo? Bom, tá acabando, tá? Aqui nos Instagrams é só 1 hora, né? E depois acaba. Eu quero convidar você a vir na quinta-feira. Nós vamos ter um outro tema da nossa live My Best Version. E quero dizer para você que agora, daqui a algumas semanas, nós vamos abrir uma nova turma para a mentoria My Best Version, onde em 12 semanas você vai estar comigo, passando por um treinamento para se tornar a sua melhor versão.
E dentro desse treinamento, você vai entrar uma pessoa e vai sair outra completamente diferente. Você não vai ter que esperar 20 anos para se transformar na sua melhor versão, como aconteceu comigo. Você vai se transformar na sua melhor versão em 12 semanas, porque eu compilei toda a minha vida, toda a neurociência, toda a fisiologia, toda a física quântica, tudo que eu fui estudar, né, para entender a minha vida, eu vou passar em 12 semanas para você. E você vai ter uma transformação de vida assim. Então, se você não fez a sua pré-inscrição, eu vou deixar aqui no Facebook um link para que você possa entrar e fazer a sua pré-inscrição. E aí, quando sair a turma, você já fica avisada. Tá bom? Ó, um super beijo e até mais. E é isso, tá? Vou deixar um link aqui para vocês. E assim que terminar a live, se você quiser informações sobre a mentoria My Best Version, é só você clicar e fazer a sua pré-inscrição. A pré-inscrição serve só para você receber informações quando a nova turma começar, ok? E também, quando você faz essa inscrição, você também fica sabendo de todas as lives novas que estão subindo ao ar, tá bom? Ó, não esquece de compartilhar com as suas amigas, porque compartilhar conhecimento é consolidar esse conhecimento na tua cabeça, tá? Tudo isso que eu falei aqui é importante, mas ele não vai mudar a sua vida se você não aplicar e se você não compartilhar, entendeu? Tá bom? Ó, super beijo pra você, até mais.